Fala sócios e sócias, tudo bom com vocês? Meu nome é Álvaro Matheus, eu sou especialista em investimentos Ambima e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os FIAGROS, tá? Os FIAGROS são os fundos de investimento no agronegócio, são uma modalidade de investimento nova na nossa bolsa de valores. No entanto, já está ganhando muito volume e muito interesse dos investidores, muito por causa da rentabilidade desses fundos, tá? A gente tem FIAGRO hoje pagando 15%, 18%, 20% ao ano de rentabilidade já isenta de imposto de renda. Então são retornos realmente muito grandes, muito atrativos. Então se você tem interesse em entender um pouco mais sobre FIAGRO, tá? Quer entender como funciona, como você faz para investir, o que é um FIAGRO, fica comigo nesse vídeo porque eu vou responder e explicar tudo isso para vocês, beleza? Então vamos lá. Bom pessoal, colocando todo mundo na mesma página, tá? O que é um FIAGRO? Um FIAGRO, muita gente confunde ele com um fundo imobiliário, tá? Porque realmente são muito parecidos, a estrutura praticamente a mesma, tá? Ambos são fundos de investimento que você recebe rendimentos mensais, isento de imposto de renda, você investe sim através de cotas na bolsa de valores e além disso, no final, tanto de fundo imobiliário quanto de FIAGROS, você tem o número 11, tá? Quando você vai colocar o ticker ali para comprar a cota desse fundo, tá? Então, tem uma estrutura muito similar ao de um fundo imobiliário. Álvaro, qual a diferença entre esses dois? Bom, a diferença é que os FIAGROS eles compram ativos ligados ao agronegócio, enquanto o fundo imobiliário ele compra ativos ligados ao mercado imobiliário, tá? Esses FIAGROS, né, que são esses fundos de investimento no agronegócio, com essa estrutura de fundos imobiliários, são algo recente no mercado, tá? Os mais antigos têm pouco mais de um ano, então foi ali na faixa de 2021, 2022 que começaram a surgir ali os FIAGROS na nossa bolsa de valores, tá bom? Mas por mais que eles sejam investimentos novos, que não tem um histórico muito grande para ser analisado, o agronegócio no Brasil tem um histórico gigantesco, é uma das nossas maiores potências aqui no Brasil, é a parte do agronegócio, tá bom? O Brasil é considerado internacionalmente como o grande silo do planeta Terra, né? Ou um dos grandes silos, porque a nossa produção de agronegócio realmente é muito grande, isso favorece muito nossas exportações e o agronegócio, inclusive, é muito importante até na composição do nosso PIB. Então a gente já tem um histórico de sucesso muito grande, com muita força no agronegócio. E aí, para aproveitar esse mercado, foi criado os fundos de investimento para financiar e incentivar ainda mais esse mercado de agronegócio. Bom, e agora que você já entendeu o que são FIAGROS, as semelhanças e diferenças que ele tem de um fundo imobiliário, vamos entrar na parte analítica agora, tá? Onde a gente vai analisar alguns indicadores de alguns FIAGROS. Lembrando que a grande maioria dos FIAGROS são semelhantes a fundos imobiliários de papel, tá? Porque sim, existem alguns FIAGROS que compram imóveis, que compram fazendas, mas a grande maioria desses FIAGROS são fundos de crédito, tá bom? Mas ao invés de eles comprarem CRIs, como os fundos imobiliários, que são certificados de recebíveis imobiliários, eles vão comprar títulos de dívida relacionada ao agronegócio, que são os CRAs, né, os CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio. Então perceba que até o nome é bem similar, porque realmente são produtos bem semelhantes, tá? Mas agora vou compartilhar a tela com vocês para a gente analisar alguns números de alguns FIAGROS. Vamos lá. Recado rápido para você que tá vendo esse vídeo até aqui, tá? Você tá gostando do conteúdo? Tá gostando do canal, das informações que eu tô passando? Então clique no botão de inscreva-se, tá? Para você entrar na nossa comunidade de sócios investidores aqui do YouTube, que só tá crescendo. A gente tá com a meta de bater 1000 inscritos, então clique aqui, se inscreve, entra na comunidade. E se você estiver gostando mesmo desse conteúdo, clique aqui no botão de curtir para o YouTube entender que esse vídeo é bom e enviar esse vídeo para mais pessoas. Fechado? Conto contigo. Vamos lá, vamos voltar para o vídeo. Pronto, pessoal, eu já vou começar aqui abrindo o SNAG 11, tá? O SNAG 11 é o FIAGRO da Suno Asset. Não sei se você conhece, a Suno começou como uma casa de research, uma casa de análise de investimento, e aí já incorporou uma gestora ali também, e tem vários fundos imobiliários dentro da sua gestão, tá? Um deles
é o SNAG, que não é bem um fundo imobiliário, é um fiagro, mas vocês entenderam, tá? E aí agora vamos analisar algumas informações sobre o SNAG 11, beleza? Aqui basta você colocar SNAG 11 RI no Google, vai abrir essa tela aqui, tá? De relacionamento com o investidor da Suno em relação a esse fiagro do SNAG 11. E agora a gente vai clicar aqui em relatório gerencial, beleza? Para a gente olhar algumas informações importantes sobre o SNAG 11. A gente tem algumas informações aqui referente às taxas do fundo, tá? A gente tem aqui o número de ativos. Perceba que esse fundo tem apenas 4 ativos, tá? E daqui a pouco a gente vai olhar um pouquinho sobre a composição dele. A duration média aqui é de 7,61, ou seja, mais ou menos entre 7 e 8 anos a duração dos contratos de crédito, tá? Lembra que eu disse que a maioria dos fiagros são contratos de crédito, eles são semelhantes àqueles fundos imobiliários de papel, porque eles compram CRAs, que são aquelas dívidas do mercado do agronegócio. Pronto, perfeito. Então, essas dívidas desse fundo imobiliário aqui do SNAG têm um prazo médio de 7 anos,6, né? Ou seja, entre 7 e 8 anos é mais ou menos o prazo de vencimento dessa dívida. Então perceba que são contratos realmente que tem um prazo bem interessante, né? Principalmente porque esses contratos têm reajuste de inflação, IPCA, IGPM, então isso é muito bacana, a operação é bem fechadinha, tá? A gente tem a distribuição por cota aqui que está na casa de R$ 1,20 em quase todos os meses. A gente tem o dividend yield anualizado de 15,28. Por que tem essa métrica de dividend yield anualizado? Porque o SNAG 11 ainda não completou 12 meses, tá? Então ele não completou ainda os 12 meses para você ter o comparativo e ver qual o dividend yield dele. Então a gente pega o dividend yield já distribuído nos meses que já passaram e a gente anualiza isso, tá? E aí a gente pega o dividend yield anualizado como métrica. Então, se ele continuar entregando o mesmo resultado que ele entregou nos últimos 7 meses, se eu não me engano ele tem 7 meses de existência, se ele entregar esse mesmo resultado até fechar o ano, ele vai entregar um dividend yield ali de 15,28%. Lembrando que isso já é isento de imposto de renda, tá, pessoal? Isso aqui é líquido, 15,28% líquido, tá? Ele tem um lucro ali de 0,14 centavos em caixa, beleza? Que ele está reservando ali. E a cota patrimonial, ou seja, o valor patrimonial da cota é de R$ 100,60. Galera, uma coisa muito importante é relacionado a essa cota patrimonial, beleza? Quando você for investir em um fiagro, caso você decida, leve em consideração, sim, essa parte de preço, valor patrimonial dos ativos, tá? Por quê? Como é que funciona isso? O preço-valor patrimonial é uma métrica que a gente tem para analisar o preço que a gente está pagando por um ativo e o valor do seu patrimônio, tá? Para você entender se você está pagando realmente o que aquele ativo vale, se você está pagando mais caro ou mais barato. Para fundos de papel é uma excelente métrica, tá? Mas para fundos de tijolo não é tão utilizada, porque não é tão interessante que você utilize essa métrica, muito porque vários imóveis de tijolo, quando eles são bons, eles geralmente são negociados acima do valor de mercado deles. E quando eles são ruins, geralmente são negociados abaixo do valor de mercado. Então essa métrica PVP, ela não deve ser considerada com tanto afinco. E também tem o ponto de que quem diz o valor patrimonial daquele fundo ali ou daquele imóvel são analistas, especialistas, e até esses especialistas divergem do valor daquele imóvel, né? Muitos dizem que o imóvel vale X, outro diz que vale Y, outro diz que vale Z. Então não existe um preço exato ali, tá? De valor patrimonial para os imóveis. Por isso, em fundo de tijolo, ele não é tão considerado. Tem outras métricas mais importantes para serem analisadas dentro de fundo de tijolo. Mas para fundos de papel, esse indicador ele tem que ser muito utilizado, porque o valor patrimonial é exatamente o valor patrimonial daquela dívida ali, tá? Porque fundos de papel compram dívida. Então, é o que vale aquela dívida ali. Então, quando você paga um PVP mais caro do que o que está ali no índice, realmente você está pagando algo mais caro do que o que ele vale. E quando você paga abaixo do VP, realmente você está pagando mais barato do que aquilo vale. Para os fiagros, funcionam da mesma maneira, tá? Quando você vai analisar um fiagro, a métrica preço-valor patrimonial
também é muito importante, exatamente pelo motivo de ser importante para os fundos imobiliários de papel, tá? Porque o Fiagro, como ele geralmente investe em dívida, então o preço, o valor patrimonial que está dizendo ali realmente é o valor patrimonial daquele ativo. Então, se você compra um PVP mais caro, provavelmente você está pagando mais caro naquele ativo. E quando você compra mais barato, você também está pagando mais barato do que o que vale aquele ativo, tá? Então é muito importante que isso fique muito claro. Para fundos de tijolo, você não leva tanto em consideração o PVP, mas para fundos de papel e para fiagros, são importantes sim de serem analisados. Beleza? Então voltando aqui, tá? A gente consegue ver aqui a parte de resultado, né? E aí vai mostrar um pouquinho do retorno desse fundo imobiliário, da composição dos rendimentos, tá? A gente consegue ver aqui a alocação, e na alocação, perceba que a gente tem títulos aqui muito focados no CDI, majoritariamente, quase 90% do indexador. Ele é CDI, mas tem 11% ali no IPCA, tá? Que dá uma proteçãozinha para a inflação. A gente viu que esse Snag 11 tem 4 ativos, né? Se a gente vir aqui em ativos, a gente consegue ver esses 4 ativos quais são. Perceba que são 2 CRIs, né? Na verdade tem um CRI aqui e um CRA, tá, da Boa Safra, e tem 2 imóveis rurais, tá, um em Primavera e um em Sorriso. Se a gente puxar aqui para o lado, a gente consegue ver que 88% do patrimônio desse fundo imobiliário está em um CRA. Então, 90% praticamente está nesse CRA, tá bom? Que é o CRA da Boa Safra, que é inclusive uma empresa que está listada em bolsa, né? Uma grande empresa. Tá? E a gente tem aqui outros ativos, né, minoritários ocupando uma parte menor ali do patrimônio líquido do fundo, né? Os 2 imóveis compondo parte de 4,7% e 3,3%, e a gente tem um CRI aqui do Bem Brasil, tá? Que ocupa ali 3,34%, mas perceba que majoritariamente, olha lá, quase 90% desse ativo é um CRA da Boa Safra, tá? E aqui já entra um ponto de atenção muito interessante, porque quando você busca um fundo de papel e você tem que buscar ali a diversificação e a qualidade na gestão, e o Fiagro é a mesma coisa. Eu trouxe o Snag 11 aqui de exemplo porque é um fundo que eu gosto muito por causa da gestão, tá? E porque é um fundo também que está em crescimento e ele está no período de adição de novos ativos para diversificar mais essa carteira. E além do ponto de, por ele ser concentrado, isso tem um risco embutido ali nele, tá? É importante falar que esse risco existe, mas esse risco não é tão grande porque 90% do patrimônio está praticamente na Boa Safra, que é uma empresa da Bolsa, é um CRA, uma dívida com uma empresa de capital aberto, com números muito interessantes, tá? E é uma empresa sólida, tá? Então, por mais que ele tenha essa concentração, a concentração é em uma grande empresa que tem resultados públicos e auditados que são excelentes também. Então, por esse motivo, o risco da concentração desse fundo ele diminui, mas não quer dizer que ele não exista, tá? Ainda existe risco sim, porque é um fundo que tem uma concentração muito grande nesse ativo, mas é menor porque o devedor desse CRA aqui é realmente uma grande empresa com excelentes números. E abrindo aqui o Status Invest, a gente consegue ver aqui algumas informações importantes, tá? Aqui está o Dividend Yield atual, mas lembra que o anualizado é perto de 16%, tá bom? E a gente tem aqui o PVP de 1, exatamente de 1. Cada cota no valor patrimonial vale R$ 100,60 e está sendo negociado a R$ 100,80. Então, se você comprar hoje nesse preço, esse ativo aqui, praticamente você está pagando exatamente o que ele vale, tá? Então, muito cuidado, galera, para não ficar pagando aqui mais do que o valor patrimonial e você acabar tendo retornos que não são positivos. Lembra que uma empresa pode ser uma excelente empresa e um péssimo investimento, e um fundo imobiliário ou um fiagro também pode ser um excelente fundo imobiliário ou um excelente fiagro, mas um péssimo investimento, simplesmente se você pagar caro por aquilo ali, tá bom? Então, por mais que uma coisa seja interessante, cuida no preço que você está pagando por ela, porque se você pagar caro, aquilo ali pode ser um investimento ruim, mesmo sendo um ativo excelente, tá? Então muito cuidado com isso. E eu trouxe aqui para vocês também o fiagro da Quineia, tá? Que é o KNCA11. Perceba que eu busquei
gestoras muito boas, tá? E gestoras que eu confio para analisar e investir nesses fiagros, tá? Eu atualmente invisto no Snag 11, ainda não invisto no KNCA 11, mas estou estudando a possibilidade de começar a investir nesse fiagro, tá? Porque lembra que eu disse, são duas coisas muito importantes que você tem que analisar. Uma, diversificação e segundo, qualidade de gestão. E a gente tem a Kinea aqui, que é do Banco Itaú, que é uma das melhores gestoras aqui do Brasil, tá bom? A gente tem alguns dados aqui, a gente pode ver, o dividend yield do KNCA 11 já está em quase 16%, bem parecido com o do Snag 11, tá bom? E a gente tem um PVP aqui de 1,02. Aí você fala, poxa, Álvaro, olha lá, o valor patrimonial é de R$102, está negociado a 104. Então ele já está um pouquinho mais caro do que o que ele vale, exatamente. Mas muito porque ele deu realmente uma subida nos últimos dias, tá? Ele teve uma elevação aqui no preço nos últimos dias e isso fez, sim, ele ficar um pouquinho mais caro. Mas tá tudo bem você pagar 1,02 no PVP. Quando eu falo que você tem que ter cuidado no PVP, é porque você não pode pagar 1,5%. 1,3%, porque fica muito caro, você pagando 30%, 50% mais caro no ativo, tá bom? Mas se você está investindo em 1,02, ainda é um preço interessante. Até 1,1 eu considero um preço interessante, tá? Mas de preferência você investe no PVP abaixo de 1, tá? Porque aí você vai estar fazendo realmente um excelente negócio. A gente tem aqui o histórico de dividendos, ele tem um pouco mais de um ano, né, de rentabilidade. E se você quiser analisar um pouco mais, basta você colocar KNCA11RI no Google e aí você vai acessar o portal da Kinea e vai conseguir pegar o relatório gerencial e todas as informações desse fiagro da Kinea também, beleza? Mas e você? Você já investe em fiagros? Você gosta do mercado de agronegócio? Você investe em algum desses dois fiagros? Você gosta de outro que eu não disse aqui? Põe aqui embaixo nos comentários, tá? Se ficou alguma dúvida também sobre os fiagros, pode colocar aqui embaixo que eu vou responder vocês. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que tenham interesse em investir em fiagro, que queiram expor parte da sua carteira ao agronegócio e talvez não saibam como, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai deixar muito claro essa opção de investimento no agronegócio e ainda receber renda todos os meses isenta de imposto. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.